Então vamos lá, sexto ano. Em sala, nós já havíamos começado a falar sobre o desenho figurativo. Eu enviei para vocês, através do material gráfico, falando sobre o desenho figurativo e falando sobre o desenho abstrato. Agora, para a gente finalizar este assunto, eu vou terminar de explicar sobre o desenho abstrato e para que a gente possa passar para um novo conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Em sala nós havíamos falado sobre o desenho figurativo e aí nós vimos que o desenho figurativo ele tem dois formatos. Ele pode ser o realista, ou seja, aquele que tem uma preocupação em retratar o objeto o mais parecido possível. O objeto, a paisagem, o retrato, o mais parecido possível com o real. Então, o desenho, por exemplo, o desenho de observação, ele entra dentro do desenho figurativo realista, Mas nós temos também, só para completar, quais movimentos artísticos nós temos que traz o desenho figurativo de uma maneira bem evidente? O Renascimento, que é o movimento artístico o qual Leonardo da Vinci faz parte, que é a Mona Lisa, por exemplo. Vocês podem olhar para a Mona Lisa, vocês vão ver a Mona Lisa e perceber que é uma pintura, que é um rosto bem realista, bem parecido com o real, com os nossos traços humanos. E nós temos também, por exemplo, o Barroco, Aqui em Mariana, por exemplo, vocês, já tiveram a oportunidade de entrar em igrejas, ou se ainda não tiveram, acho que ainda que que você não seja católico, mas eu acredito que vale pela questão, da história da cidade, pela questão da história da arte, que você entre numa igreja e perceba que as pinturas, as esculturas, elas também são bem parecidas com o real, Então nós temos o Renascimento e o Barroco como dois representantes, do desenho figurativo realista. Já o desenho figurativo estilizado é um desenho que não tem preocupação com esses traços reais. Você olha para aquela imagem, você olha para aquele desenho e você consegue identificá-lo, Mas ele não tem essa preocupação de fazer com que esse traço seja idêntico ao real, Quais representantes nós temos dentro desse desenho figurativo estilizado? Nós temos os movimentos que pertencem ao modernismo, O surrealismo, o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, O futurismo. Então, nós temos ali algumas imagens que você consegue olhar e identificar. No entanto, são imagens que trazem verossimilhança, ou seja, parece com o real. Dentro do desenho figurativo, então, nós podemos encontrar desenhos que são pinturas religiosas, como, por exemplo, imagens da criação de Adão, do Michelangelo. Nós podemos encontrar também pinturas históricas, como é o caso da Liberdade Guiando o Povo, que é uma pintura do Delacroix. Nós podemos encontrar também retratos, Mona Lisa é um retrato realista, mas nós podemos também encontrar um retrato ou um autorretrato, como é o caso, por exemplo, do Van Gogh, que fez um autorretrato dele, e essa imagem, ela não é realista, Ela é estilizada, mas ainda assim é um retrato e a gente consegue identificar o rosto do Van Gogh naquela obra. Mas é isso, então nós temos também a natureza morta, Eu acredito que já tenha ficado, claro para todo mundo o que é o desenho figurativo a partir daquilo também que nós vimos em sala de aula, tá bom? E aí nós vamos
para o desenho abstrato, né? E o que nos diz o desenho abstrato? O desenho abstrato é aquele desenho, é aquela imagem que não tem preocupação em retratar uma imagem e que ela seja identificada. Então, o abstracionismo, ele trabalha muito mais com formas, com texturas, com cores, e essas formas, texturas e cores é que vão trazer para o espectador emoções, sensações, e são essas emoções, essas sensações é que atingem o espectador. A pintura abstrata, né, ela está preocupada em fazer com que você perceba aquela obra de outras formas, né? Que você busque outras referências para entender ou para sentir ou para perceber aquela imagem, tá bom? Então a gente precisa sair, né, um pouco da nossa zona de conforto, que é olhar uma imagem e entender o que está vendo, né, e buscar outras referências, buscar outros lugares, né? A arte abstrata, ela é uma arte que é tida como uma arte do século XX, mas é importante que a gente saiba que a arte abstrata, há registros de arte abstrata desde o período pré-histórico, né? De desenhos abstratos desde o período pré-histórico. Então, quando nós estivermos estudando sobre arte rupestre ou sobre fragmentos rupestres, né? E aí vocês vão entender por que eu usei a nomenclatura fragmentos e não arte propriamente dito. Vocês vão ver que aqui mesmo no Brasil nós temos alguns desenhos que são muito mais voltados para o estilo abstrato, né? Isso significa que os homens pré-históricos estavam, vamos fazer aqui um desenho abstrato. Não, essa nomenclatura não existia, eles nem estavam propriamente fazendo arte, né? Quando nós estivermos estudando sobre isso, vocês vão ver melhor por que eu estou dizendo isso, mas dentro das características, dentro do estilo de desenho, nós vamos encontrar no período pré-histórico desenhos que são figurativos e nós vamos também encontrar na pré-história desenhos que são abstratos, tá bom? E aí, pessoal, dentro do abstracionismo, assim como nós temos o figurativo realista e o estilizado ou representativo, nós temos também o abstracionismo informal e nós temos o abstracionismo geométrico. E o que nos diz o abstracionismo informal? O abstracionismo informal é aquele que expressa sentimentos, ideias do artista com liberdade de expressão, utilizando as cores, as formas, as texturas, de uma maneira bastante espontânea. É muito comum, por exemplo, quando as pessoas olham para uma arte abstrata, elas falarem assim, isso aí eu também faço. Isso aí também isso aí parece desenho de criança, parece desenho de neném, né? Ou qualquer coisa do tipo, né? Nós temos várias frases, eu escuto várias frases desse tipo relacionado ao abstracionismo. Mas o que é interessante que a gente entenda sobre essa questão do abstracionismo, pessoal? O artista abstrato, o artista que produz uma arte abstrata, ele não faz isso de uma maneira jogada. Existe uma técnica, existe um pensamento sobre os materiais que serão utilizados, existe um conceito, né? Não é pura e simplesmente pegar tinta e jogar na tela, né? O artista abstrato, assim como os demais artistas, ele tem, né, a sua individualidade, ele tem as suas características na produção, ele tem os seus conceitos, ele tem a sua forma de fazer. Então ele sabe
Por que ele está utilizando aquelas cores, por que ele está utilizando aquelas formas, por que ele está utilizando aquelas texturas, né? Agora, o que você vai interpretar daquilo, o que você vai absorver daquilo, é algo que está relacionado exatamente com a sua vivência, com as suas experiências artísticas ou com as suas experiências de mundo, né? Então, quando o artista abstrato ele utiliza determinadas cores, você vai olhar para aquelas cores e vai ter algum tipo de sensação, e vai ter algum tipo de... ela vai te tocar de alguma maneira, né? Mas para isso é importante que você de fato se livre deste pensamento, né, de arte banal, digamos assim, e de fato olhe para aquela imagem, perceba aquela imagem e tente de uma maneira ou de outra absorver ou refletir sobre aquilo que você está vendo, né? Até o gostar ou não gostar. Gosto, por quê? Não gosto, por quê? Né? Então, ao invés de passar direto por uma arte abstrata, porque você não entende, e na maioria das vezes aquilo que a gente não entende nos incomoda, então é muito comum que a gente passe direto ou que a gente fale, não entendi, vamos para a próxima, né? Que a gente tente refletir sobre aquilo que eu estou sentindo ao olhar para aquela imagem, para aquela obra, para aquelas formas, para aquelas tintas, para aquela textura, tá bom? Mas voltando, o abstracionismo informal, então, é aquele abstracionismo que valoriza a intuição do artista, a liberdade artística, o sentimento do artista, né? Então, o artista, ele tem mais liberdade para criar, ele tem mais liberdade para utilizar as formas, para utilizar as texturas, para utilizar os elementos, né, com os quais ele quer produzir. Já o abstracionismo geométrico, né, o próprio nome já diz, é uma composição em que são utilizadas linhas geométricas, né? É uma composição que trabalha mais com a racionalidade, né? Que trabalha mais com a organização dentro da tela, né? Então nós temos uma obra em que, ainda que não se tenha uma figura realista ou estilizada, né? Ou figurativo estilizado, mas você tem uma organização, né? Dentro daquelas imagens, você tem uma organização dentro daquela tela, ok? Então agora, pessoal, eu vou utilizar uma obra para que a gente possa entender um pouco dessa questão da arte abstrata e dessa não referência com a realidade. Porque é isso, o figurativo, ele tem uma referência com a realidade. O abstrato, ele não tem uma referência com a realidade. Então, observe essa imagem que eu vou colocar aí agora. Olhem para essa imagem. Não é para vocês acharem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não precisa pensar nisso. Tá bom? Eu quero que vocês olhem a imagem. Essa imagem agrada a vocês ou não? Para algumas pessoas sim, para outras não, né? E independente de agradar ou não, o abstracionismo, ele é isso.
né? Ele agrada ou ele não agrada, né? Ele é uma arte que produz emoções, mas ele também é uma arte que produz amor, mas ele também é uma arte que produz horror, digamos assim. O que o Kandinsky quis com essa obra? Primeiro, ele não está tentando insinuar nada para vocês, né? Ele não está tentando insinuar nada para o espectador. Tanto que o nome da obra já diz tudo, né? Yellow, Red, Blue, ou seja, amarelo, vermelho e azul, ok? Mas ele deixa pra gente, claro, o raciocínio que ele faz, né? Por que muita gente não gosta do abstracionismo? Porque ao mesmo tempo que ele é muito racional, ele consegue também fazer provocações emocionais na gente. Então, nessa obra do Kandinsky, nós temos, através das formas circulares, das linhas, das cores, o Kandinsky, ele guia o nosso olhar, né? E ele delimita o nosso campo de visão, tá bom? Através das formas, das cores, né? E quando eu falo formas, eu falo de linhas também, de círculos também. Vocês podem ver que tem alguns círculos neste quadro, né? E todos esses círculos, essas linhas, elas têm um porquê, né? O Kandinsky, antes de pintar, ele fazia uma série de esboços, né? Uma série de colagens, uma série de justaposições antes de fato fazer a pintura final. Então isso mostra pra gente que existe toda uma preparação antes de se fazer a obra, né? Não é como algumas pessoas pensam essa questão de o artista só jogou a tinta na tela, ou o artista não sabia de fato o que ele estava fazendo. Mas aí agora, observem a segunda imagem. A segunda imagem, ela é do Mondrian, tá bom? Então o Mondrian, ele faz parte do abstracionismo geométrico. E o abstracionismo geométrico do Mondrian continua também tendo esses elementos, né? Continua tendo as linhas, continua tendo as formas, continua tendo as cores. Então vocês podem perceber, né, os retângulos, os quadrados. Mas o Mondrian, e para o Mondrian, assim como para o Kandinsky, as cores, as formas, elas têm um peso. Então, o Mondrian, na sua pintura, ele tenta equilibrar as cores, né? Ele tenta fazer com que as cores e as formas fiquem de uma maneira um tanto mais harmoniosa. Mas é abstrato? Sim, porque nós não temos uma representação da realidade aí, nesta imagem, certo? E nós temos também uma outra característica bem interessante da obra do Mondrian, que é a questão, né, que ainda torna a torna ainda mais racional, que é a questão dos ângulos retos, né? Olha a matemática aí, né? Então, olha as disciplinas se encontrando. O Mondrian, ele traz, né, para suas obras essa questão da manutenção do ângulo reto, né? Do ângulo de 90 graus. Eu não sei se sexto ano já fala sobre ângulo reto e tal, mas se não falar, vocês daqui a pouco vão ver essa questão do ângulo reto com a Elisângela ou com a Rosaura, né? Porque eu não sei de fato em qual série vocês começam a estudar essa questão de ângulo reto, tá bom? Mas nós temos na obra do Mondrian, então percebam, nós temos uma geometrização muito maior do que na obra, né, do Kandinsky, né? Nós temos uma organização muito maior, né, que faz parte, quando vocês pegarem lá o material, peguem o material escrito que eu passei para vocês, material teórico, e lá vocês vão perceber que a utilização da geometrização, ela é muito característica do abstracionismo geométrico, tá bom? Agora, vocês vão observar a terceira imagem. Essa terceira imagem é de um artista chamado Jackson Pollock. O que o Pollock, né, ele traz pra gente? O Pollock, ele faz um tipo de abstracionismo que a gente chama de action paint. O que é, né, essa forma de pintura? O que é essa forma de desenho, de imagem abstrata? O Pollock, ele utiliza, né, primeiro, como é a forma de pintar dele? Ele abre um pano
bem grande no chão, uma tela bem grande no chão de tecido. E aí ele utiliza diferentes materiais como latas com buracos, os próprios pincéis, pedaços, né, de madeira, e ele pinta, né, ele trabalha nesse tecido não só utilizando as mãos, digamos assim, como é numa pintura convencional, né? A gente pega o pincel e passa na tela, mas o Pollock, ele passa todo, né, o corpo pela tela. Então ele sobe na tela, ele desenha na tela, né? É como se ele dançasse em cima da tela, né? Ele faz movimentos corporais. E aí vocês podem observar, inclusive, nesta imagem que eu estou mostrando para vocês, que ele tem, né, que as tintas, elas se misturam, nós temos diferentes espessuras, né, então nós temos linhas de tinta que são mais grossas, linhas de tinta que são mais finas, linhas de tinta que se sobrepõem, né, e essa característica, né, de diferentes texturas e de movimentação corporal em cima do tecido é o que a gente chama, né, de action painting. Então, é uma forma diferente de se produzir, né, uma arte abstrata. É a técnica que o Pollock utiliza para fazer a sua pintura, para fazer, né, para fazer a sua manifestação artística, tá bom? Então, pessoal, só para a gente poder finalizar essa questão da arte abstrata e da arte figurativa. O figurativo, ele já é bastante claro para a gente, né? O figurativo, ele já está presente no nosso inconsciente, no nosso contexto, né? No entanto, o abstracionismo, ele ainda causa, né, na gente um certo estranhamento. Mas eu quero muito que vocês vejam obras abstratas, que vocês tentem, né, ter impressões sobre essas obras, porque a gente tende a não gostar ou a ignorar aquilo que a gente não entende, mas a questão é que o abstracionismo, ele de fato não está relacionado com essa questão, né, da representação real, né? Então ele vai nos incomodar nesse ponto, mas é importante que a gente viva novas experiências, que a gente tenha novas referências e que a gente reflita sobre elas e como elas nos atingem, tá bom? Então eu finalizo aqui a nossa aula sobre abstracionismo, né, sobre desenho abstrato e desenho figurativo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, tá bom? E na semana que vem eu volto com mais uma aula, tá bom? Vai ter atividade na sala dos professores. Beijo para vocês e até semana que vem.